Olá pessoal, professor Olavo, e hoje nós iremos estudar em matemática coeficiente angular e linear. Nesse primeiro momento eu quero que vocês entendam a teoria do que é coeficiente angular para depois a gente ir para o cálculo. E no final a gente vai estudar coeficiente linear, ok? O que seria o coeficiente angular? Vejam pessoal, todas as retas elas podem sofrer variações, certo? Essas variações que as retas sofrem em 360 graus, elas são chamadas de inclinação. E o coeficiente angular é justamente isso que vai medir a taxa de inclinação da reta. Vejam aqui, essa reta R, ela tem aqui um ângulo alfa, um ângulo de inclinação da reta. Aqui ele está menor, certo? Então a reta está menos íngreme, ela está menos distante do eixo X. Só que, por algum caso, essa reta agora, ela inclinou mais. Então ela ficou mais distante do eixo X e mais íngreme. Então percebam agora que o ângulo de inclinação na reta R e na reta S estão diferentes. Justamente essa inclinação que faz a reta ficar mais próximo do eixo X ou mais distante, fazendo esse movimento da reta, é justamente o coeficiente angular, que é representado pela letra M, e que ele pode ser qualquer valor que pertença aos reais, ou seja, só não vai pertencer aqui raízes negativas. Pessoal, de acordo com o que nós já vimos do ângulo de inclinação e do coeficiente angular, preste atenção nessas quatro situações que podem acontecer. Vejam, na primeira situação é aquela em que não existe ângulo de inclinação em relação a x, ou seja, é 0 graus. Ou seja, não vai criar nenhuma reta aqui no primeiro ou no segundo quadrante. Quando acontece essa situação, a reta ela vai ser paralela ao eixo X. Ela vai ficar dessa maneira, certo? E nesse caso, o coeficiente angular também vai ser 0. Na segunda situação, é quando o ângulo de inclinação ele aumenta. Ele já fica maior do que 0 graus. Na verdade, entre 0 e 90. Como, por exemplo, 45 graus, 60 graus, certo? O que isso vai existir? Toda vez que o ângulo de inclinação ficar entre 0 graus e 90 graus, o coeficiente angular vai dar um resultado positivo, ou seja, maior que 0. E isso vai criar uma reta desse tipo aqui, que será crescente, que apresentará um ângulo aqui de inclinação alfa, que formará um ângulo agudo, certo? Então essa situação aqui é bem presente nas situações, que é quando o ângulo alfa está entre 0 e 90, vai formar uma reta crescente formando esse ângulo aqui, que será agudo, ou seja, entre 0 e 90 graus. Mas se a reta subir bastante e criar um ângulo de 90 graus em relação à reta x, toda vez que o ângulo de inclinação for 90 graus, em relação a x, ele vai ficar perpendicular, ou seja, vai formar um ângulo de 90, então a reta vai ser vertical. Desculpa aí, pessoal, se ficar muito troncho. A reta vai ser vertical, então ela vai ser perpendicular ao eixo x e paralela ao eixo y, certo? E nesse caso não vai existir, não existe coeficiente angular. E se por acaso essa reta inclinar mais ainda, ficar mais aberta ainda e vir para o segundo quadrante, o que é que vai acontecer? Essa situação existe, pessoal, quando esse ângulo ele fica entre 90 graus e 180 graus. Ela vai criar uma reta desse jeito. Vejam, esse ângulo mais aberto, alfa. Esse ângulo agora é maior do que 90 graus, como podemos analisar aqui. Então esse ângulo será um ângulo obtuso. E nesse caso, o coeficiente angular, toda vez que a reta for dessa maneira, ela será decrescente. Ela inicia em cima e termina embaixo. E o coeficiente angular vai ser menor que 0, ou seja, vai ser um valor negativo. Percebam que essa é o contrário dessa. Beleza, pessoal? Crescente é quando está entre 0 e 90, formando um ângulo agudo, né? E o coeficiente angular vai ser positivo. E decrescente é quando o ângulo fica
entre 90 e 180 graus, como por exemplo 100 graus, a reta será decrescente e o coeficiente angular será negativo. Beleza? Pessoal, agora nós vamos ver o coeficiente angular com um cálculo. A parte do cálculo para entender a fórmula e a maneira de cálculo é bem tranquilo. Vejam só. Para calcular o coeficiente angular, né, nós devemos fazer a divisão entre a variação do eixo y pela variação do eixo x, que é a mesma coisa que o último valor de y menos o primeiro valor de y. É a variação, certo? E a variação de x é o último valor de x menos o primeiro valor de x. Ok? Vamos criar exemplos. Vamos supor que o primeiro valor de x, que é xa, seja 2. E que o primeiro valor de y, que é ya, ele vale 4. Certo? Então aqui é ya. Nós vamos cruzá-los aqui no plano cartesiano e formar o ponto A. Mas para criar uma reta é obrigatório ter no mínimo 2 pontos. Então nós vamos ter que criar mais 2 coordenadas para criar mais um ponto e assim criar a reta. Vamos supor agora que eu tenho aqui o ponto, a coordenada 4 no x, como é a segunda é xb, e eu vou criar aqui 6, certo? Para o yb, que é a segunda coordenada. E agora, pessoal, nós vamos cruzar aqui e formar um ponto. Agora percebam, como a gente já tem 2 pontos, agora a gente pode criar uma reta. Vou chamar de reta R. Mas assim, professor, como é que eu vou calcular o coeficiente angular dessa reta, dado 2 pontos e 4 coordenadas? Dessa maneira. Você vai calcular yb menos ya dividido por xb menos xa. Agora é só ir lá no gráfico e olhar. Quem é yb? Não é o último valor de y? 6. Então fica 6. Menos, quem é o primeiro valor de y? 4. Então fica 6 menos 4. Agora vamos para a variação do x. Quem é o último valor de x? 4. Então 4 menos o primeiro valor do x, que é xa, 2. 6 menos 4 dá 2. 4 menos 2 dá 2. Então o coeficiente angular nesse caso vai ser exatamente 2 dividido por 2, que é 1. E vocês sabiam que a tangente de um determinado valor que dá 1 é justamente a tangente de 45 graus. É só olhar naquela tabelinha dos ângulos notáveis. Então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui de inclinação, ele mede exatamente 45 graus. Já que o coeficiente angular, ele é a tangente. Ele não está relacionado com seno e cosseno. Ele está relacionado com tangente. Então, sempre que for precisar olhar os valores, tem que olhar o valor da tangente naquelas tabelinhas que nós já vimos nos assuntos anteriores. Então é assim que se calcula, pessoal, o coeficiente angular. Beleza? Nesse caso aqui foi 1. Vejam, como ele deu 1 positivo, quer dizer que essa reta é o quê? Crescente. Se o valor tivesse dado 1 negativo, seria uma reta decrescente. Beleza? Ó, pessoal, já pensando nessa parte aqui. O coeficiente angular e linear, eles pertencem a retas. E toda vez que inclui reta em gráficos, isso faz parte de função do primeiro grau, beleza? E toda função do primeiro grau, ela pode ser representada por essa seguinte equação. F de x igual a m vezes x mais n. Agora, esse m seria justamente o coeficiente angular e o n seria o coeficiente linear. Entendam, toda vez o valor que vem antes do x é o angular e toda vez o valor que vem depois do x é o coeficiente linear. Beleza? Então, preste atenção nessa forma aqui que nós vamos ver bastante dela na hora dos exercícios. Se nós tivéssemos a seguinte função, f de x igual a menos 4x mais 2. Quanto está valendo aqui o coeficiente angular? Ora, coeficiente angular está valendo menos 4, então aqui vai ser decrescente. E o coeficiente linear está valendo quanto? O coeficiente linear está valendo mais 2 ou apenas 2. Beleza? Agora, para mim entender melhor, professor, o que esse coeficiente linear é o quê? Pessoal, o coeficiente linear não tem cálculo, é muito simples. Ele significa nada mais, nada menos do que o lugar exato em que aquela reta corta o eixo y, que é a ordenada. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, percebam nesse gráfico. A reta R cortou o y em qual lugar? No menos 1. Logo, o y, ou o n, na verdade, vai valer menos 1 também. Simples assim é o coeficiente linear.
Pessoal, vejam algumas dicas rápidas para a gente finalizar. Ó, toda vez que o coeficiente angular, que é representado por m, for maior que zero, ou seja, positivo, a reta será crescente. Toda vez que o coeficiente angular m for menor que zero, ou seja, negativo, a reta será decrescente. Toda vez que o coeficiente linear n for maior que zero, ou seja, positivo, a reta vai cortar o y na parte de cima do plano cartesiano. E toda vez que o coeficiente linear, ou seja, n, for negativo, menor que zero, ele vai cortar o eixo y naquela parte lá de baixo do plano cartesiano. Beleza? Espero que vocês tenham aprendido o máximo possível. Se inscrevam no canal, divulguem aos seus amigos e podem contar comigo. Abraço!